nós vamos agora comentar sobre um assunto muito importante em relação às planilhas, que é o que chamamos de referências relativas e absolutas. E observa que antes mesmo de usar as referências relativas e absolutas na planilha, eu quero te mostrar, primeiro, como a gente identifica visualmente quando a referência é relativa, absoluta ou até referência mista. Então, antes de usar na prática da planilha, vem comigo para observar como identificar essas referências visualmente, sem se preocupar ainda em aplicar o como isso vai funcionar dentro das planilhas. É só uma preocupação que eu tenho agora, que é uma preocupação visual, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Se eu colocar igual a 3, igual a 3 é uma referência de célula para a coluna A e para a linha 3. Igual a 3, então, significa uma referência de célula para a coluna A e para a linha 3 da minha planilha. Mas eu poderia referenciar essa coluna A e essa linha 3 de uma outra forma. Observa, eu poderia colocar igual, cifrão A, cifrão 3. E se eu mensurar dessa forma, igual cifrão A, cifrão 3, isso também é uma referência de célula para a coluna A e para a linha 3 da planilha. O sinal de igualdade serve só para dar início à fórmula. Mas igual a 3 ou igual cifrão A, cifrão 3, nesses dois casos, eu estou indicando a coluna A e a linha 3 da minha planilha. Aqui embaixo também, coluna A e linha 3 da minha planilha. Mas então, qual é a diferença de não ter o cifrão e ter o cifrão junto à indicação da coluna e junto à indicação da linha? Resposta: quando não tem cifrão, exemplo, A3, isso é uma referência de célula relativa. Observa então, não tendo cifrão, eu vou chamar de referência de célula relativa. Relativa. Não tendo cifrão, referência de célula relativa. Tendo cifrão junto da indicação da coluna, cifrão A, junto da indicação da linha, cifrão 3, essa nós vamos chamar de referência de célula absoluta. Então, tendo cifrão, chamo de referência de célula absoluta. É assim que funciona a história. Bem simples, né? Observa, não tendo cifrão, referência de célula relativa. Tendo cifrão, referência de célula absoluta. É assim que a gente diferencia. Mesmo que a gente não saiba ainda como aplicar isso dentro das planilhas, mas é só um reconhecimento visual. Não tendo cifrão relativa, tendo cifrão absoluta. E tem um outro exemplo, que as referências de célula, elas podem ser mistas também. Professor, como é que elas serão referências de célula mista? Deixa eu te mostrar aqui, numa nova página aqui em branco, só para a gente identificar isso. Observa comigo aqui, deixa eu te mostrar. Em que caso a referência de célula é mista? Se eu digitar lá na minha célula, igual cifrão A3, esta não é uma referência de célula absoluta. Esta é um exemplo de referência de célula mista. Mas por que eu estou chamando esta referência de célula de mista e não absoluta, se ela tem o sinal do cifrão? Observa, quando ela é totalmente absoluta, ela tem um cifrão para a coluna e um outro cifrão imediatamente antes da linha. Nesse caso, eu tenho só cifrão A3. Isso quer dizer que tem um cifrão imediatamente antes da coluna A, o que faz da coluna A uma coluna absoluta, porque tem cifrão, e quando tem cifrão a gente chama de absoluta, mas não tem um cifrão imediatamente antes da linha 3. Portanto, esta linha 3 é chamada de relativa, porque não tem cifrão. Esta, então, nós vamos dizer que é uma referência de célula mista, porque uma parte é absoluta, tem cifrão, e a outra parte é relativa, não tem cifrão. Tem um outro exemplo de referência de célula mista. Observa comigo. Se eu colocar igual, observa, A, cifrão 3. Esse também vai ser um exemplo de referência de célula mista. Por quê, professor? Simples, porque nesse caso eu tenho A, cifrão 3. Percebe? Não tem um cifrão imediatamente antes da coluna A.
Então a coluna A é relativa, não tem cifrão. Mas tem um cifrão imediatamente antes da linha 3. Então a linha 3 é absoluta. Observa essa informação importante. São dois exemplos de referência mista, que é diferente dos exemplos anteriores. Acompanha. Quando é que ela é totalmente relativa? Quando não tem nenhum cifrão. Quando eu coloquei lá, ó, mostrando aqui para ti, botei só igual a 3. Isso é referência de célula relativa. Não tem cifrão para coluna, não tem cifrão para linha. Quando é que ela é totalmente absoluta? Quando tem um cifrão para indicação da coluna, nesse caso o cifrão A, e um outro cifrão para indicação da linha, nesse caso o cifrão 3. Esse aqui é um caso de referência de célula absoluta. E quando é que ela é mista, professor? Olha o esqueminha que eu montei lá para tu entender a referência de célula mista. Quando uma parte tem cifrão, nesse caso o cifrão A é absoluta, e uma parte não tem cifrão, nesse caso a linha 3 é relativa. Essa é mista, uma parte absoluta e outra parte relativa. Uma parte tem cifrão, outra parte não tem. E aqui o caso contrário, A cifrão 3. A coluna A não tem cifrão imediatamente antes da coluna A. Então a coluna A é relativa, mas a linha 3 tem um cifrão imediatamente antes dela, então essa linha 3 é absoluta. Não tem cifrão na coluna A, relativa. Tem cifrão para a linha 3, absoluta. Essa também é um exemplo de referência de célula mista. Então isso que eu te mostrei aqui é só exemplificação, são só os exemplos sobre esse assunto das referências de célula absoluta, relativa ou mista, mas se tu observar, são exemplos que apenas eu estou descrevendo o visual. Apenas estou descrevendo aqui visualmente, quando ela é relativa, quando ela é mista e quando é absoluta. Mas não apliquei na prática. Então o que nós vamos ver a partir de agora...